Olá, eu me chamo Ayub e eu faço a internet funcionar. Ou pelo menos eu tento, né? E quem nem tenta? É o caso da Riot Games, empresa fabricante de jogos muito populares jogados online, como League of Legends e Valorant. No dia de hoje, um executivo deles, o Country Manager Diego Martinez, esse é o nome dele aqui, chequei aqui, como se fosse o diretor-geral da empresa aqui na divisão brasileira, deu uma entrevista no Flow Games e eu peguei um corte em que ele fala sobre o porquê não existem servidores deles no Norte e Nordeste, apenas em São Paulo, motivado por uma pergunta que uns espectadores mandaram. E aí ele começa a explicar o porquê disso e começa a falar da internet. Cara, é sempre pra mim um martírio quando eu vejo alguém falar da internet, porque usualmente as pessoas têm crendices, dão explicações erradas, estabelecem relações de causa e efeito que não correspondem à realidade. E não só a visão do executivo está bastante errada, como a empresa League of Legends oficialmente dá orientações aos gamers, aos jogadores que prejudicam a conexão com a internet e deixam a navegação como um todo lenta. Então, para mim é muito claro que essa empresa é muito imperita em redes de computadores, não entende do território brasileiro e pouco se importa com você, jogador brasileiro. Eu vou demonstrar isso no vídeo. Eu vou dar play no corte aqui do Flow, vou comentar algumas coisas, vou pausando, vou conversando com vocês. Já adianto, caso você esteja assistindo o Diego Martinez, não se ofenda, não estou falando de você, sim do conteúdo da sua fala e da sua empresa, que precisa muito melhorar para ficar minimamente ruim, mas vamos chegar lá. Então vamos aqui ao episódio do Cortes do Flow. Então vou dar o play aqui e vou pausando e comentando com vocês. Foi uma solução profissional nesse sentido. Muito bom, muito legal. A Vadavi, ela mandou aqui uma coisa, aí o server Norte e Nordeste, quando vem, tem planos de ter um... Só tem um server aqui no Brasil, né? Tem mais de um? Na verdade, assim, hoje a nossa arquitetura de servidores, ela é construída de um jeito que não existe mais a presença física de um servidor. Então a gente trabalha na nuvem. E essa nuvem, ela tá espalhada, né? No conceito grosseiro, ela tá espalhada. Sim. Eu acho que... Essa nuvem tá espalhada. Parece aquele vídeo da Dilma que ela fala que vai mandar investigar onde fica essa tal nuvem que fica falando. Cara, vamos lá, que não fica em computador nenhum, que papo é esse? A nuvem nada mais é que o computador de outra pessoa. O que ele tá tentando falar aqui é de que eles, como empresa, não gerenciam os próprios servidores, eles alugam servidores de terceiros. É parecido com o que eu falar assim, bom, eu não vou na sua festa, não vou visitar você na sua casa de carro, eu vou de Uber. Poxa, Uber é um carro, só que não é meu, de outra pessoa. E aí a qualidade do carro, a forma da condução do carro é terceirizada a esse serviço, percebe? Então a Riot Games pode ser uma decisão de corte de custo estratégica, mas ela delegou a um terceiro a capacidade de conectividade da sua rede, de fazer gestão dos seus servidores. Isso é bastante importante. Porque outras empresas não tomam essa decisão, né? O Netflix faz a própria gestão, por exemplo, dos servidores de cache, chamado Oca. Agora, se dizer que está espalhado por aí, ele faz até um gesto assim com a mão, cara, que espalhamento é esse aí que só está em São Paulo? Então, tá errado esse conceito aí. Agora, vamos comparar outras empresas? Vamos dar uma olhada de como funciona o Google. Como é que o Google tem servidores no Brasil? No vídeo recente do meu canal que eu falo sobre como reduzir delay, eu já mostrei essa página, eu vou mostrar para vocês também aqui, ó. Aqui está o site oficial do Google. Opa, não troquei a tela. Aqui está o site oficial do Google, né? Em que ele fala sobre a rede dele. Está aqui, né, o Google Global Cache. E olha, cada bolinha amarela dessa não é um servidor. É uma cidade brasileira que contém um servidor. Eles espalharam os servidores pelo Brasil inteiro. Então, você que está me assistindo pelo YouTube, a bolinha amarela, possivelmente mais próximo de você, que está entregando esse vídeo para você. A Riot Games só colocou em São Paulo. Então, estão errados na jogada, né? Estão com a visão errada ou fazendo economia porca. Então, essa nuvem está espalhada por aí. O Google tá, o Facebook tá, o Netflix tá. A Riot Games não está espalhada por aí. Ela não é uma rede de computadores, é uma varinha de pescar, só tem em São Paulo. Mas vamos continuar pro vídeo aqui. Vamos dar play. Quando a gente ouve essa questão do servidor Nordeste e tal, acho que é um pouco daquela linha que eu falei antes. Não é uma questão agora que cabe só a Riot. A gente precisa garantir que haja um investimento comum, né, desses outros agentes do ecossistema, provedores, autoridades públicas, para que esses pontos de contato, né, que são onde a gente tem roteador, permita com que os usuários, né, Norte e Nordeste consigam encurtar, é um jeito meio grosseiro aqui de dizer, encurtar o caminho que eles têm até essa nuvem, né? Pera lá. Nossa, tem muita informação aqui, deveria ter pausado antes. Ele falou que tem que ter investimento do poder público, então deixa eu esclarecer, executivo e você, gamer, internauta. O poder público, sabe qual é a porcentagem de influência que o poder público, o papel que ele tem na internet brasileira? 0. A internet não é uma infraestrutura pública. Não tem dinheiro de impostos
sendo investidos para poder operar essa rede. A internet é uma iniciativa privada da sociedade civil organizada. A internet não é análogo à rodovia ou a rua da sua casa que a prefeitura cuida. Não tem nada disso. Não existe nenhum funcionário concursado do governo brasileiro que fica cuidando para fazer a internet funcionar. São as empresas, os provedores de internet, os data centers, as empresas de conteúdo que juntos atuam para poder fazer a internet funcionar. Então coloca uma coisa na sua cabeça. A internet não tem nada a ver com o governo. O único papel do governo na internet é recolher impostos. Só. Ele não opera a internet brasileira. Então não tem nada a ver, não é para bater na porta do governo pedindo ajuda para poder fazer servidor de game no Nordeste ou data center no Nordeste. E ele fala assim, precisa de infraestrutura de que outro, não é só a Riot Games colocar o servidor, tem que ter outros parceiros que vão colocar a infraestrutura lá. Será que falta infraestrutura de internet no Nordeste brasileiro, por exemplo? O Norte tem sim um caminho grande a se andar, mas também é um vazio populacional. Mas o Nordeste não. O Nordeste é uma joia da coroa brasileira, é um lugar muito pujante no mercado de internet, grandes empresas estão lá. Será que faz sentido isso que a Riot está falando? Vamos ver alguns sites aqui juntos. Bom, aqui é o site do x.br, que muita gente acha que é um órgão do governo. Não, o NIC-BR, CGI-BR, não é um órgão do governo, tem nada a ver com o governo, tá? E eles sim são protagonistas no desenvolvimento da internet brasileira. Eles reúnem várias empresas privadas, universidades, ONGs, e tem sim algumas cadeiras do governo como votantes, mas não como operador. Mas enfim, aqui eu estou no X de Fortaleza, a lista de empresas conectadas nessa infraestrutura, que é o X de Fortaleza. Olha quantas empresas, estou dando scroll down, são centenas de empresas que estão presentes em Fortaleza e estão acessíveis com um único caminho de rede. Você pluga nessa infraestrutura, nesse ponto de troca de tráfego na internet em Fortaleza, e todas essas empresas brasileiras e estrangeiras participam. Essa galera toda corresponde a qual volume? Vamos ver aqui o gráfico agregado. Quanto será de tráfego que passa em Fortaleza neste único local? Aqui, ó, ontem à noite foi o pico diário de 3 terabits por segundo. 3 terabits por segundo somente em Fortaleza. Isso é coisa pra cacete. São 3.000 gigabits por segundo, que são 3 milhões de megabits por segundo. Será que fiz a conversão correta? Estou fazendo conta de cabeça, hein? Então, 3 terabits por segundo num único local em Fortaleza para troca de tráfego. Então, eu mostrei para vocês que tem centenas de empresas conectadas e o volume de tráfego é muito grande. Então, ou seja, essa infraestrutura para poder interligar os pontos e chegar, isso já existe em Fortaleza. E vou mostrar isso para vocês em mapa. Aqui está o mapa de cabos submarinos. A gente fica falando de nuvem, de ar, satélite. A internet tem nada a ver com satélite. Tanto que, no grande novidade aí da Starlink, ele está tentando popularizar o acesso à internet. Eu vou postar um vídeo falando sobre Starlink mais para frente. Mas o grosso em volume da internet se dá através de cabos submarinos. São cabos lançados no fundo do mar que interligam os países. É por isso que você consegue jogar no servidor da América do Norte. É por isso que você consegue conversar com um amigo seu no Skype ou no Discord que está na Europa. É isso que interliga a internet de um país para o outro, através dos mares. E vamos ver como é que fica Fortaleza nesse mapa. Estão coloridos aqui os sistemas de cabos submarinos que estão em Fortaleza. Perceba que Fortaleza está ligado à Europa Ocidental, à África, à costa leste dos Estados Unidos, ao Caribe, América Central e, notadamente, América do Sul. Então, Fortaleza é uma das cidades mais conectadas das Américas, quiçá do mundo, né? Agora, tudo bem, tem cabo demais, mas não tem onde colocar o servidor. Será que falta o local onde pôr o servidor? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui já é outra coisa, outra bronca que eu vou dar neles. Cadê? No Ceará, o número de data centers mais que quadriplica. Isso é uma notícia do jornal O Povo. Vamos ver aqui, ó. Ele fala sobre a pandemia. Agora, mais um pouco depois de 2 anos, esse número mais que quadriplicou, passando para 13 data centers, o que representa um aumento de 333%. 4 deles, inclusive, têm atuação internacional, ou seja, na região metropolitana de Fortaleza, já tem 13 data centers. 13, isso são os grandes, tá? Tirando os pequenos. A reportagem só considerou os gigantes. E como é que são esses data centers? Vou dar um exemplo aqui, ó. A Ascente, que é uma empresa que opera data centers no Brasil, em Fortaleza. Daqui a fotinho dele, tá aqui o endereço se você tiver curiosidade. O banco de geradores, banco de no-break, segurança, aqui, todas as características aqui desse data center. Vamos procurar um outro aqui. Tem o data center da Angola Cables também, que fica bem perto da Praia do Futuro. Uma empresa angolana.
que tem esse data center que é novíssimo, de última geração, que pode muito bem receber os servidores da Riot Games e interconectar com aquelas empresas todas que eu mostrei, naquela malha de cabos que eu listei, atendendo inclusive, como mostrei aqui, outros continentes, jogando com menos latência com a África, jogando com um pouquinho menos latência com a Europa e certamente os nossos países vizinhos aqui na América do Sul. Mas certamente o Norte e o Nordeste, até o Centro-Oeste, seria muito bem atendido por um servidor em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito bem conectada. Então, cara, não faz sentido isso que ele está falando, sabe? Mas vamos prosseguir aqui. Então, eu não diria que tem um plano de um servidor, né? O que a gente sempre está monitorando bom, beleza, dentro das nossas limitações, o que a gente consegue fazer além para facilitar ou reduzir esse caminho, né? Que aí, quem está mais acostumado sabe que eu estou falando de latência, tremulação, lá. O que a gente consegue fazer para que esse trabalho, enfim, para que esse acesso seja mais otimizado? É uma coisa interessante, porque se você aí, por acaso, tá jogando e tem problemas com a internet, sempre tenta perguntar pros amigos como é que é a deles, porque em BH isso acontecia muito. Tinham internets específicas que tinham uma amizade melhor com os servidores da Riot que outros. Claro que é uma coisa que tá além, né? É uma coisa deles mesmo. Hoje em dia eu vou te falar que, pelo menos aqui em São Paulo... neutralidade. Hoje em dia, não é nem nesse ponto. Não é nem porque eles têm uma amizade com o negócio da Riot, é porque a qualidade da fibra deles é melhor. O router, tá ligado, é melhor. Às vezes não era só isso. Cara, isso tem nada a ver, não é a qualidade da fibra. As pessoas têm que saber o seguinte: o seu provedor de internet, ele é responsável por, no máximo, 50% da performance da sua conexão. A outra metade é responsabilidade do conteúdo. Se o IPTV pirata que você acessa tá lento, a culpa é do IPTV pirata também. Se o Riot Games ela tem esse alto, a culpa é do Riot Games. Então, existe uma crendice popular que somente o provedor é responsável por isso. E não é. O provedor é como se ele construísse rodovias e aí os carros andam em cima dela. Tem carro que é rápido, tem carro que é lento. Então, como a Riot Games, imagina que a Riot Games fosse uma pizzaria. Ele só tem uma única filial em São Paulo. Se você pede em Manaus uma pizza, vai demorar, vai chegar ruim, vai chegar fria, vai chegar lenta. Então, há nada que os provedores brasileiros possam fazer que mude a realidade que, a cada quilômetro distante de São Paulo, a performance do jogo, a latência, o ping, o nome correto é latência, mas o ping que vocês jogadores veem, aumenta. Existe um único culpado, é a Riot Games. E eu vou mostrar para vocês como que é fácil para eles resolverem isso. Mas vamos continuar aqui ouvindo o papo com o executivo deles lá. Às vezes era o entendimento. Por exemplo, as portas que eram usadas. Isso também é. Tinha algumas coisas que não eram tão óbvias e é uma coisa da internet. Eles escolhem o que tem que fazer. Muitas vezes, isso quando eu tinha problema... Hoje em dia eu tô em São Paulo, tô aqui do lado, é uma maravilha, né? Quando eu morava em Salvador mesmo, por exemplo, falar o nome da empresa que não existe mais. A melhor internet pra jogar em Salvador era a GVT. Aí hoje em dia ela não tá mais lá, não sei como é que tá as outras internets, mas era terrível quando eu morava lá. É que varia bastante conforme o local, varia bastante conforme o tempo. Então, se sua internet talvez não esteja tão boa, pergunta pros seus amigos, é uma coisa que eu falo sempre. Pergunta qual que tá funcionando, sem neutralidade total, mas qual que tá com... Talvez que tenha essa afinidade, que é uma coisa estrutural que não tem nada a ver com o Riot. É simplesmente... Tanto que eu já liguei também pra internet, falei, você podia trocar a porta pra ver o que acontece, trocar a rota? E muitas vezes isso já resolveu o meu problema. Mas essa neutralidade que eu tô falando, só pra me esclarecer, a gente evoluiu naturalmente ao longo dos 10 anos também, não só no Brasil. Ele falou sobre um dos participantes, eu não sei quem que é, eu não assisto o Flow Games, sobre trocar a rota. É possível trocar a rota? Primeiro, desde que ela exista fisicamente, desde que o cabo exista, né? Então, por exemplo, existe nenhuma rota que ligue Rio Branco, que é a capital do Acre, a Manaus diretamente. Então, você quero uma rota de baixo ping e 300 velocidades. Não existe, porque o cabo físico não existe. Então, só precisa ter um exemplo. Mas se o caminho físico existe, ele foi contratado pelas duas empresas, o provedor e o dono do conteúdo, tem que ter... Lembra que eu falei que é 50-50, meio a meio? Quem define a rota é quem está fazendo o upload. Então, o seu provedor pode influenciar ou escolher o caminho que o tráfego vai até a Riot Games. Quando eles mandam de volta os dados, quem escolhe é a Riot. Por isso que eu estou falando que eles são responsáveis pela metade do negócio, entendeu? Então, se você ligou para o seu provedor, meu Deus, troca a rota aí. Isso não é um procedimento recomendável, porque a rota que o provedor já escolheu, raríssimo caso de defeito, mas já é a melhor rota. Isso automaticamente é feito para ser a melhor rota, asterisco aqui, você pode virar um vídeo só sobre isso, tem nota de rodapé aí, mas o seu provedor só influencia o upload. A Riot Games não faz um bom trabalho em mandar o tráfego de volta. E como o ping é medida total do tempo, quando o pacote vai e o pacote volta,
Metade do ping é responsabilidade da Riot Games, tá? Vamos voltar pro vídeo. Né, no mundo, então vamos falar 13 anos, a nossa engenharia de rede, ela tem canais específicos que ela atende os provedores. Então toda essa otimização de rota... Atende muito mal. Só falta chamar a gente de louco. Eu sou atendido melhor no Detran do meu estado do que pela Riot Games. A gente super trabalha com eles, é uma camada que o público não vê, porque é mais técnica. A gente super trabalha com eles para garantir que todos tenham um acesso mais otimizado possível. De novo, se estão fazendo isso, são incompetentes em fazer. Eu lamento, cara, não tem como passar pano. O trabalho é ruim de vocês. Dentro do que a gente consegue mexer. A gente consegue ter uma rastreabilidade eficaz, mas chega num ponto que é para dentro da provedora. E aí a provedora que também tem que fazer os seus... as suas ponderações, as suas Dá os pulos priorizações, ali, onde ela quer. dá seus pulos aí também. E não é jogando culpa nem nada, é porque a gente sabe da realidade. Você tem certas regiões no país que vão demandar mais tráfego, vão demandar, né, dessas operadoras investirem. Tanto que é o que acontecia antigamente. Demanda de você investir, amigão, tirando o escorpião do bolso e colocando servidores espalhados pelo país, cara. Na fibra ótica, a luz vai a 2/3 da velocidade da luz no vácuo. Não adianta, o menor ping entre o sudeste brasileiro e os Estados Unidos, a costa dos Estados Unidos, possível se você for no prédio onde chega o cabo submarino, ligar um notebook lá e pingar um outro notebook que está no cabo submarino, na ponta, na praia, lá nos Estados Unidos, a menor latência possível é 106 milissegundos. Quanto mais quilômetros passa no cabo, maior o ping, maior a latência. Como esses caras só colocam servidores em São Paulo, quem está fora da região metropolitana de São Paulo se fode aí. É essa a política. Não abra a boca para dizer que falta investimento do provedor. Você está enganando, iludindo, talvez se iludindo, pode ser que ele acredite nisso piamente, pode ser que ele está sendo mal assessorado, mal orientado, mas não estou colocando dolo. Mas eu estou cansado de ver, desculpa o destempero, mas estou cansado de ver esse discurso que a internet do Brasil é precária, que o cara... Eu comparei o investimento que o Google fez com o que a Riot fez. O cara colocou milhares de servidores no Brasil e o cara coloca um. Ué. Voltemos. Tô ficando indignado, vocês estão vendo, né? Do Nordeste, antigamente o pessoal do Nordeste jogava no NA com um ping melhor. Mas eu acho que até a região Norte e Nordeste você vê muitos investimentos nos últimos anos. Sim, né? sim. Então isso também ajuda a explicar essa melhoria. Quando eu morava lá era terrível ter internet. Hoje em dia minha mãe mora lá sozinha e a internet da minha mãe, que é a internet padrãozinho assim, é melhor do que a internet que eu tinha lá quando eu tinha que streamar de casa a Go for LOL antiga. Eu tinha 2 internet, somada não dá internet. Você chorava pelo Nossa senhora. Mega upload, você chorava Era pelo Mega upload. Tá bem melhor, de fato. Muito. Beleza, acabou o vídeo. E bom, cara, já critiquei bastante ponto deles, mas eu vou esticar isso além. Eu falei pra vocês, ele fala que tem uma equipe de redes, etc. Eu sinto que esses caras que orientam ele, não é papel dele saber dessas coisas, ele é o executivo. Ele tem que ser bem assessorado por uma equipe de redes. E no geral, a indústria de games manja muito de computação gráfica, de programação, de inteligência artificial, mas os caras sabem nada de redes. Eu tô para ver ainda um jogo que faça um bom uso da conectividade, um bom uso da internet. Os protocolos que eles usam, que eles criaram dos servidores de jogos são horríveis, são instáveis, não são confiáveis, aumenta a latência, e aí dá para ter uma noção do quanto a Riot Games é imperita no ramo de redes, a partir da forma como eles se comunicam com você, jogador, a documentação oficial deles. Vamos ver alguns sites oficiais deles aqui. Esse aqui já mostrei. Aqui a documentação oficial do League of Legends, que ele fala aumentando a qualidade da conexão através de DNS público. Ele fala, e ele recomenda para o jogador abrir as configurações e colocar o Google DNS, o 8.8.8 ou da Cloudflare. Cara, isso daqui é absolutamente insano. É como você ver um médico falar, olha, para a pressão alta, coma sal. É o contrário. A recomendação que eles fizeram piora a qualidade da sua conexão, jogador. Tá esquisito isso, mas aí, eu vejo todo mundo falar que tem que colocar o DNS do Google, é uma boa prática. Não, isso é errado. Vou mostrar pra vocês. Isso daqui, esse videozinho daqui, ó. Deu aparecer aqui nesse vídeo falando? Cadê? Rapaz, deu play, congelou. É que ele não aparece no púlpito, cadê? Tem que aparecer no início aqui. Aqui, ó. Isso é uma palestra que eu dei no final do ano passado, no NIC BR,
um evento organizado pelo NICBR e pelo CGIBR, que é o Comitê de Gestão da Internet Brasileira. Então, um lugar seríssimo, palestras de peritos que são apresentadas lá. E o título dessa minha palestra é 8.838 motivos para não usar DNS recursivo externo. Ou seja, aquilo que aqui a Riot Games está indicando para os usuários, eu apresentei no Comitê de Gestão da Internet Brasileira um estudo dando 8.888 motivos, um trocadilho com o número do IP, para você não fazer isso. E aí deixa eu ver se eu consigo achar um slide aqui. Achei. Eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo, ou na cartela, algum lugar aqui na sua tela, para você ver essa palestra na íntegra. Ela é rapidinha, ela tem menos do que 30 minutos. Nela eu apresento um estudo que eu fiz de mais de 13.500 medições por provedor de internet brasileiro, para esse 8.8.8 para o Google DNS. E aqui está a tabela de latência. Então vocês podem ver que na região norte e nordeste, essa coluna aqui, o ping médio para o 8.8.8 é de 45 milissegundos. Enquanto você utilizar o DNS do seu provedor, é um ping de menos que 5 milissegundos. Então, a orientação oficial que a Riot Games coloca para você, jogador, está piorando o seu ping da sua navegação como um todo, não é só do jogo. Quando você usa o Instagram, quando você usa o TikTok, quando você abre o G1 da Globo para ver notícia, tudo que você faz na internet é piorado em 10 vezes de latência na resolução de DNS pela orientação que o League of Legends faz. Esses caras entendem de rede? Porra nenhuma. Porra nenhuma. São imperitos. O que eles fazem é errado. Eles estão orientando de forma errada você, usuário. E se quiser, o pessoal da Riot Games, que eu vá dar uma palestra, alguma coisa, cara, bom, tem a minha palestra em português, mas eu posso ajudar vocês, porque, caramba, vocês estão ferrando com a internet brasileira. Eu falo isso nessa palestra aí, friso, qualquer errata, correção, informação adicional sobre esse vídeo, se você se interessou, vai estar na descrição do vídeo, em algum lugar aqui na tela, é só você pesquisar. Então, cara, não tem como passar pano para os caras. Vou pegar um outro exemplo de como esses caras são incompetentes em peritos sobre rede. Aqui, ó, em Valorant também tem a mesma orientação aqui, ó, de editar as configurações, como configurar um DNS, o servidor DNS público, e aí ele faz aqui o screenshot, ó, 8. Pô, cara, olha lá, estragando, deixando a conexão mais lenta. Aí você acha que o seu provedor faz um mau trabalho porque você digita um site e demora para poder carregar as imagens. Porque foi a Riot Games que te deu uma orientação errada de você piorar a sua conexão, porque eles não sabem como a internet funciona. Mais um exemplo aqui, ó. Esse vídeo daqui. Achei, pronto. Achei. Aqui é o canal oficial do Riot Games Support, o selo de verificação aqui do YouTube. E eles explicam que cada computador na rede tem endereço. Dá play aqui no vídeo sem o áudio. Na verdade, eu vou colocar o áudio, vai. Version 6 and IP version 4. Most internet service providers and software currently uses IPv4, including League of Legends. Typically, networks are able to utilize both versions. However, when they can't... Então, só para que ele fala que na internet as conexões são identificadas por dois endereços, IPv4 e IPv6. A maioria dos provedores tem os dois, que bom que ele falou corretamente, a maioria dos provedores tem os dois. Mas alguns não funcionam corretamente. Ele fala que o League of Legends só usa IPv4, beleza. It can cause connection problems. Crashing the LOL client, firewall errors when logging in and during the loading screen, and lag in game are common symptoms of Internet Protocol problems. Ele está falando que esses defeitos são causados quando a conexão IPv6 não funciona corretamente. Aí o que ele vai sugerir de correção? We're going to help you change your settings and fix that. Make sure you are running as an administrator on your computer and begin by going to your control panel. Then head to your network and sharing center. Click on Change Adapter Settings. Here, you should see your current internet connections. It probably says Local Area Connection or Wireless Network Connection. Double-click on your access. Está ensinando a editar as configurações de rede no Windows e... Tadá! Desabilitar o IPv6. Cara, isso é criminoso. Isso é absolutamente criminoso. Qual que é o X da questão? A internet, ela funciona no protocolo... Deixa eu voltar um pouquinho. Lembra quando a gente teve um esgotamento de números celulares? Vocês que são jogadores talvez sejam muito novos para lembrar isso. Mas já percebeu que todo celular tem 9 dígitos e começa com 9? Antigamente, todos os telefones, mesmo sendo fixos, os celulares, tinham 4 dígitos de prefixo e 4 dígitos de sufixo. Só que tinha tanto celular no Brasil que a quantidade se esgotou. Inventou-se o 9º dígito. Só que, diferentemente dos telefones celulares, em que o telefone de 9 dígitos se comunica com o de 8 dígitos, a internet passou pelo mesmo desafio. A quantidade de dispositivos conectados
esgotou o número de endereços possíveis em IPv4, a gente fez a expansão para o IPv6, isso antes do ano 2000. Então, a forma correta, o padrão correto hoje, atual na internet, é o IPv6. Assim como o padrão de tomada brasileiro mudou, existe o padrão de tomada novo, que é o correto. Os jogos da Riot Games são obsoletos, que eles só funcionam com o padrão antigo. É como se eles fizessem uma torradeira, um aparelho, um recarregador de celular, uma televisão, que vem da fábrica, o plug da tomada no padrão antigo. E aí, isso dá defeito, como a internet é em IPv6, isso dá conflito. É isso que ele está mostrando. Então ele fala assim, seu jogo pode falhar, a conexão ficar instável, não carregar. Deixa eu aqui te ensinar a desabilitar IPv6. A estourar lá o seu plug da tomada e forçar o protocolo antigo. Eles fazem isso porque eles são incompetentes. Porque eles são incompetentes, não sabem fazer um jogo com o protocolo correto, com IPv6. Você que é jogador já deve ter ouvido falar no tal do CGNAT. Já viu o CGNAT? Que deixa os jogos mais lentos, a conexão mais lenta? Pois então, o CGNAT é como se fosse o adaptador de tomada do padrão antigo para o novo. Ele faz com que mais pessoas continuem jogando ou se comunicando em vários softwares em IPv4. O protocolo correto e atual da internet, que é o IPv6, ele não tem CGNAT. Então, se a Riot Games fosse competente para fazer um jogo IPv6, o seu ping iria reduzir sutilmente, a diferença é pequena, mas sutilmente, porque precisaria de menos um adaptador, menos um equipamento conversor no provedor, para poder dar conta da obsolescência da Riot Games. E aí que eles fazem? A gente está num esforço mundial nos últimos 20 anos para aumentar a adoção do IPv6, para que as pessoas que não usam ainda os produtos que não sejam compatíveis sejam atualizados. Então a gente tem que deixar de usar o IPv4 tão quanto deixar de utilizar o padrão antigo de tomada. Aí me vai esse irresponsável e na documentação oficial ensina as pessoas a desabilitar o IPv6, reduzindo a adoção do IPv6 no mundo, criando efeito colateral para a conexão como um todo. Essa pessoa que colocou o Google DNS com a conexão mais lenta e com o IPv6, sem o IPv6 também, porque ela vai ser obrigada a passar pelo CGNAT que ela não era obrigada a passar. Percebe porque eu estou bastante irritado? Esses caras são irresponsáveis, eles não são competentes para fazer o produto da forma correta e acabam dando instruções para você, jogador, que vão piorar a sua conexão com a internet. E mais, dão uma desculpinha de que está na nuvem e só tem em São Paulo, e porque aí faz o investimento correto. Então você, jogador, pega a mensagem do meu vídeo, viraliza, vocês sabem fazer isso melhor do que eu sou um tiozão, eu trabalho com a internet, vocês vão ver que meu canal quase não tem inscrito, se puder inscrever, dá um like, até agradeço. Mas vocês, jogadores, têm que se unir e serem incrivelmente ruidosos para pressionar esses caras. Pressionar esses caras para que os jogos, não só a Riot Games, qualquer fabricante, Sony inclusive, Xbox inclusive, para que tenha suporte ao IPv6 para reduzir sem o ping da sua conexão, ser mais fácil jogar a sessão, sabe quando o lobby cai? Pode ser problema com o CGNAT, o IPv6 resolve isso. Né? E também para que eles coloquem um servidor no Nordeste. E aí, quanto ao servidor no Nordeste, será que é muito caro? Eu vou fazer aqui uma proposta comercial. Riot Games, estejam prontos. Eu vou dizer quanto custa ter um servidor em Fortaleza. E você, que é jogador, vai ver que é baratíssimo. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um desses data centers aqui. E data center a gente acha que é uma empresa super tecnológica. Mas, na verdade, o business do data center é um business imobiliário. É como se fosse um shopping ou um hotel. Você aluga um espaço para colocar seu equipamento. Ele basicamente oferece um espaço no chão para você colocar o seu armário, te entrega energia elétrica, te entrega ar-condicionado, essa energia elétrica protegida por geradores no breaks, mas se quer a conexão com a internet, o data center dá. Tem outras empresas que lá localmente provêm esse serviço. Então, parece muito com um shopping, tá? Então, não é responsabilidade do data center configurar o servidor, por exemplo. Então, ele é um negócio imobiliário. Então, vamos pegar aqui, então vou escolher um data center como esse, desse tipo de porte, não essa empresa especificamente, mas esse porte, um equivalente lá em Fortaleza. E aqui no site da Dell, eu peguei, óbvio que eles têm servidores maiores do que esse, mas eu peguei o servidor de maior preço que eu encontrei, né? R$36 mil. Como ele tem pouca RAM, eu colocaria mais RAM, mais CPU nele, vamos colocar mais R$10 mil. E vamos supor que esse cara sai R$47 mil. Isso é um preço de varejão, hein? Tem como conseguir preço muito melhor do que esse. Então eu vou montar uma proposta comercial para Riot Games aqui em público de quanto custaria ter um servidor da Riot Games para os jogadores do Norte, Nordeste, quiçá
da Angola, quiçá de Portugal, quiçá do Caribe, possam jogar com baixa latência aqui no Brasil, em Fortaleza. Naturalmente, o Norte e o Nordeste seria muito bem beneficiado. Então, quanto custa? Né? Quanto custa um servidor da Riot Games? Quanto custaria, subjuntivo, um servidor da Riot Games em Fortaleza? Vamos ver aqui. Opa, dei spoiler. Bom, existem investimentos que são não recorrentes. São investimentos como se fosse a taxa de setup. Por exemplo, servidor, você vai comprar uma única vez, né? Então, o servidor eu estimei aí... Deixa eu ligar minha luz aqui de volta. O servidor eu estimei aí em R$47 mil, tá? De miscelânea, régua, colocar uma câmera IP pro gringo ficar vendo no hack dele, se ninguém tá mexendo no servidor dele, firulinhas, velcro, qualquer bobeirinha que a gente vai colocar, joga uns R$5 mil de orçamento. O orçamento é assim, você coloca com gordura, você chuta pra cima. Mão de obra, incluindo a mão de obra do técnico, deslocamento, hotel, refeição, especializado para ir lá, montar o hack, deixar organizadinho, um padrão FIFA pro cara, com sobra R$9 mil. Então, o custo não recorrente, essa sigla NRC significa Non-Recurring Cost, custo não recorrente, daria R$61 mil, esse cara de 1.000, convertendo isso para dólar é $12 mil, que para uma empresa americana isso é dinheiro de pinga. Agora, com o investimento recorrente, o MRC, o Monthly Recurring Cost, o custo mensalmente recorrente. Vou fazer uma proposta unificada aí, mais half hack, meio armário para eles colocarem o servidor dentro, ou os servidores, ou roteadores, cabe bastante equipamento, cabe mais do que 10 equipamentos. 2 kV de energia, quando você aluga um espaço data center, você tem que comprar energia de forma avulsa, então a unidade de energia importa. Um link de 10 gigabits por segundo com XBR, aquela lista de empresas que eu mostrei para vocês lá naquele ponto de troca de tráfego, tem 3 terabits por segundo de troca de tráfego. Vou colocar 1 gigabit de trânsito de internet para o resto da internet como um todo, que para jogos que é mais telemetria, daí sobra, que o download dos mapas, o download dos executáveis do .exe, tudo isso vem de servidores de CDN, dali é só para o jogo, só para telemetria mesmo. Vou colocar mitigação de DOS, que jogos atraem de DOS, então já vou colocar esse link de 1 GB protegido aí. Vai dar um custo mensal total de R$23 mil, ou $4.500 mensais. Então você, jogador brasileiro, não existe um servidor da Riot Games no Nordeste, em Fortaleza, para atender Norte, Nordeste, quiçá Centro-Oeste, quiçá outros países ligados a Fortaleza, como mostrei no mapa, por miserê de $4.500 por mês. Para mim, o recado que dá é, ou eles não sabem disso, bom, agora estão sabendo, se vocês mandarem esse vídeo para os caras, eles vão estar sabendo que o custo é esse. Então pode ser um desconhecimento, não conhecer as empresas, não conhecer os fornecedores, não ter relacionamento, e não julgo tanto, porque isso é o meu papel. Eu sou um especialista em internet brasileiro, eu que faço esse papel para as empresas. Mas, ou de má vontade, ou significa que você, player do Norte ou Nordeste, não vale nem um investimento de $4.500 por mês para eles, para que você jogue com a latência menor. E talvez faça até algum sentido, porque empresas visam lucro, então se eles não estão tendo prejuízo com o seu ping alto para São Paulo, até porque eles conseguirem curtir na sua ideia que a culpa é dos provedores, da internet brasileira e não deles, para que colocar a mão no bolso? Mas eu sinceramente acho dinheiro de pinga, $4.500 por mês, para que vocês tenham uma latência no Nordeste inferior a 20 milissegundos. Em vários estados, inferior a 35 milissegundos, certamente. A gente pode fazer um raio, um círculo aí no entorno de Fortaleza com baixíssima latência, certamente muito menor do que hoje vocês têm em São Paulo. Então, meus caros, tá aí a resposta. Dei preço, mostrei os fornecedores, o trabalho tá... você tá fazendo isso para se promover. Eu mostrei os fornecedores, é só vocês ir lá e contar a Riot Games. Se quiser me ajuda, eu ajudo. Mas eu queria que esse vídeo fosse utilizado de forma educativa para os gamers entenderem que o ping é diretamente proporcional à distância. Quanto maior a distância da sua cidade ao servidor, esse ping vai aumentar. Se você não mora na região metropolitana de São Paulo, seu ping vai ser alto para os servidores da Riot Games. É obrigação deles fazer esse investimento de espalhar os servidores pelo Brasil, tão quanto eu mostrei que o Google fez. E fazer isso no Nordeste brasileiro, dizer que falta infraestrutura, que faltam empresas conectadas, isso é balela. No Nordeste, a capital, Fortaleza, é uma das cidades mais conectadas das Américas. Então, espalhe a palavra. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Tem outros vídeos que eu explico como a internet funciona.
Conto muito com o seu joinha e principalmente de espalhar a palavra. Vamos fazer com que as pessoas parem de ter essas ideias erradas de que o Google DNS é o melhor, que tem que pôr 8.8.8, que tem que desabilitar o IPv6, que vocês estão, na verdade, prejudicando a maior obra da humanidade, que é a internet. Eu sou um operário dela, toda vez que vocês fazem cagada com a internet, isso machuca um pouco a minha alma. Então, falou pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo.